oportunidade que Ele tem nos concedido. É o quarto dia da campanha, né? Sobre a vida de Jó. Vamos abrir o texto no tema da campanha, o livro de Jó, seu capítulo 42 e o versículo 2. É o quarto dia da campanha, é o tema que Deus colocou no coração do teu servo. E já agradeço a Deus por essa riquíssima oportunidade. Que Deus abençoe também a vida do pastor Ed Carlos. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pela confiança. Ao obreiro que está dirigindo a campanha, que está na frente. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Me acompanha meus amigos, meus companheiros de batalha, cooperador Petrônio, que já esteve aqui na frente da nossa salvação. Sempre me acompanha, que Deus abençoe sua vida. Se tornou um grande amigo, um amigo íntimo, que Deus abençoe grandemente. Nosso irmão João, que também está nos acompanhando, que Deus abençoe. E a cada um de vocês que vieram aqui, tenha certeza que você vai sair tomando posse da vitória em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram, meu irmão? Amém. Livro do Jó, capítulo 42, seu versículo 2 diz assim: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos poderá ser impedido. Eu queria, por gentileza, que a igreja repetisse no 3 comigo, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Tome vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Senhor da glória. Glórias a Deus. Peço por gentileza que você redobre a sua atenção, não ao pregador, mas sim à palavra de Deus. Louvado seja Jesus. Desde o início do culto, meu irmão, Deus já vem falando conosco sobre restituição, sobre tudo aquilo que se perdeu. Deus vai devolver no momento certo. Até sobre o tempo foi falado aqui nessa noite. Tudo tem o seu tempo e todo tempo tem um propósito. Quando falamos da vida de Jó, particularmente é um dos livros que eu mais amo de ler a Bíblia, porque Jó vai enfrentar algo, meu irmão, que se fossem muitas pessoas que dizem acreditar no Senhor, talvez não teria persistido, talvez não teria continuado até o final, porque é muito fácil falar que nós adoramos a Deus, é muito fácil falar que somos cristãos, que vivemos a igreja, quando tudo que queremos Deus nos concede. Difícil é você adorar a Deus quando as portas se fecham. Difícil é adorar a Deus quando todos te rejeitam. Difícil é adorar a Deus quando você só sabe ouvir não. Nós vivemos às vezes em um estado de comodismo. Por tudo que pedimos, recebemos. Quando ouvimos o não, ficamos birrentos. Quando às vezes o pastor fala o não, não queremos mais vir à igreja. Quando às vezes o líder do grupo fala o não, não queremos mais participar do conjunto. Quando às vezes ouvimos o não, nós ficamos irritados. E isso é um problema em nossas vidas, porque tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de você ficar feliz, mas também existe o tempo de ficar triste. Tem um tempo de glória, mas também tem um tempo de fraqueza, meus irmãos. Quando você reconhecer que existe um tempo para tudo e que somos totalmente dependentes do Senhor, você vai adquirir tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Glória a Deus. Então, quando falamos da vida de Jó, Jó é um livro classificado como um tema poético. O livro de Jó, ele tem por 42 capítulos uma história magnífica em que Jó vai ser testemunhado pelo próprio Deus. Uma certa feita, os filhos da Alfa se apresentam diante de Deus e Satanás está incluído entre eles. E quando ele está no meio deles, Deus observa que ele está presente
e já entra em um breve diálogo com Satanás, dizendo: de onde vem, Satanás? E ele responde: de passear pela terra, de rodeá-la e passear por ela. Deus, aproveitando o ensejo, fala: porventura você observou meu servo Jó? Homem temente, homem correto e homem que se desvia do mal. Aí Satanás, furioso e irritado, fala: é claro, Senhor, tudo que Jó pede o Senhor dá, tudo que o Jó quer o Senhor o concede. Eu quero é ver se o Senhor tomar tudo de Jó, se ele vai continuar te adorando. Jó, meu irmão, era um homem muito rico, um homem honrado, um homem muito respeitado. Jó tinha muitos gados, Jó tinha muitas riquezas, tinha todo o pessoal trabalhando em seu favor. E Jó tinha uma das maiores riquezas que o ser humano pode possuir. Jó tinha uma família constituída por uma esposa e 10 filhos. Então Jó estava numa vida exemplar perante Deus. E o inimigo, ficando furioso, dá essa entrada a Jesus, a Deus. E Deus fala: então vai, Satanás, tira tudo de Jó, e você vai ver que Jó me adora pelo que ele é, pelo que eu sou, e não pelo que ele tem, pelo que eu tenho. Só que Satanás vai testar a vida de Jó, e Deus fala: porém só na sua alma você não toca. Quando Satanás retorna à terra, ele vem na vida de Jó de uma forma avalastadora. Perceba, meu irmão, que Jó tem tudo do bem e do melhor. Em uma fração de tempo, Jó perde tudo que ele tinha. Jó estava em sua casa, ou talvez passeando perante sua terra, e de repente vem um dos mensageiros e fala: Jó, eu tenho uma notícia para te dar, Jó. E qual é a notícia? A notícia, Jó, é que as ovelhas estavam malhando, e de repente vem os caldeus, um bando de saqueadores, mataram todas as suas ovelhas, Jó, tomaram todos os camelos, Jó, e ainda mais mataram o servo, Jó, e só eu sobrei para dar a boa nova. A Bíblia diz que antes que se fechava a boca, veio outro e disse: Jó, eu tenho uma notícia para te dar, Jó. Qual é a notícia? A notícia, Jó, que estavam seus animais no gado, estava comendo, de repente, Jó, sobreveio o fogo do céu e consumiu todos os gados, Jó, e morreram todos, e só eu sobrei para dar a boa nova. E a Bíblia diz, meus irmãos, que antes que esse fechasse a sua boca, veio outro mensageiro e disse: Jó, eu tenho uma notícia não muito favorável para te dar, Jó. E qual é a notícia? A notícia é que estavam seus filhos reunidos na casa do mais velho, quando de repente veio um som de um vento do deserto e invadiu os 4 cantos da estrutura da casa. A casa caiu, já, e todos os filhos morreram, e só eu sobrei para dar as boas novas. Nessa hora, meu irmão, você vai se deparar com um cenário de lamentação. Nessa hora você se depara com um cenário de tristeza, um cenário de desgraça. Jó parece que vai ficar impactado com tanta notícia ruim. Só que está do lado de Jó um espírito consolador, um espírito vivificante que está soprando na vida de Jó e falando: Jó, permanece firme, não pare, não desista, porque tem novidade para você, Jó. Só que existe uma coisa chamada inimigo. O Satanás, nosso arquirrival, nosso adversário, estava falando: blasfema, Jó, amaldiçoa, Jó, acabou para você, Jó. Nessa hora, meu irmão, é momento de decisão, é o momento em que Jó vai decidir o que é que ele vai trazer para a vida dele. Nesse momento a Bíblia fala que Jó se prostra no chão, raspa sua cabeça, rasga seu manto, e parece que o inferno está falando: ele vai desistir, ele vai acabar. E Jó fala: bendito seja o nome do Senhor, foi o Deus que deu, foi o Deus que tomou, bendito, bendito. Pode levantar sua mão e adorar a Deus, porque Ele é bendito seja Deus. Chacamandada sobre o comandou. Nessa hora, meu irmão, é que Satanás quer ver se eu e você realmente estamos entregues nossa vida a Deus. É nessa hora que Deus quer ver se realmente
Jó se prostra. É como se Jó falasse na cara do diabo: eu não adoro a Deus pelo que Ele me deu, eu adoro a Deus pelo que Ele é, eu adoro a Deus pelo que Ele já foi, e eu adoro a Deus pelo que Ele vai continuar sendo. Só que o cenário ainda se torna de tristeza e lamento. No dia seguinte, Jó não tem mais gado, Jó não tem mais dinheiro, Jó não tem mais riqueza. No dia seguinte, Jó não tem mais servo. No dia seguinte, tem 10 sepultamentos para Jó fazer. Imagina comigo, meu irmão, o cenário. Imagina comigo você que é trabalhador, do nada fechando as portas. Imagina comigo você que é um pai de família, uma mãe de família, do nada sem receber a notícia que seu filho foi. A vida de Jó entra em estado de calamidade. Só que Jó permanece fiel. Glória a Deus. Só que Jó permanece fiel. Glória a Deus, meus amigos. Satanás não muito contente com isso, mais uma vez ele vai se apresentar diante de Deus. E parece que quando ele se apresenta diante de Deus, Deus está com um sorriso muito grande. Parece que Deus está olhando e falando: Satanás, você fraquejou mais uma vez. Mais uma vez você falhou, Satanás. E ele fala: parece que Jó tem uma força sobrenatural. Parece que nada abala a vida de Jó. Por quê? Porque a saúde de Jó é estável. Eu quero ver, Senhor, se o Senhor tocar na saúde de Jó. Eu quero ver se o Senhor tirar a saúde de Jó, a alegria que Jó possui dentro de si. Se ele permanece te adorando, meu irmão, Satanás nunca vai estar contente com nossas vidas. Sempre ele vai querer achar uma brecha para nos irritar, para nos magoar, para nos enfraquecer. E Deus fala: então vai, Satanás, novamente e toca na saúde de Jó, mas na sua alma você não toca, porque essa me pertence. Volta, Satanás, de novo para a terra, e ele vai tocar na saúde de Jó. A Bíblia diz que Jó vai ter alguns sintomas. Jó começa a apodrecer a sua pele e possui sobre si uma lepra muito terrível. A Bíblia diz que os lábios de Jó, seus beiços, ele vai apodrecendo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó não consegue dormir de noite. Jó tem pesadelos, sonhos assombrosos. Jó está no estado tão ruim que agora vai chegar até sua própria esposa, a única que sobrou, vai olhar para Jó no canto e vai falar assim: eita, Jó, eu acho que infelizmente acabou, Jó. Eu acho que dessa vez é o fim, Jó. Parece que não tem mais jeito, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Perceba que a única pessoa que Jó poderia ter um apoio, ela vai terminar com tudo. Já viu, meu irmão, naquele momento em que você está precisando de uma palavra amiga e sempre aparece um que vai te derrubar, sempre aparece um que vai te colocar mais para baixo. Só que o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite e disse: não se importa, porque quem cuida de você sou eu, porque quem transforma a sua vida sou eu, porque quem regra a sua história sou eu. Já olha pra cara dela, mesmo doente, mesmo com dor, e fala como uma louca: fala da sua mulher, é muito bom aceitar o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar. Não ouvi do ventre da minha mãe e não a voltarei para lá, mas toda a glória de Deus, toda a honra é de Deus e toda a exaltação é do nome do Senhor Jesus. Quando o momento está difícil, meu irmão, achar uma pessoa para apoiar é difícil. Achar uma pessoa para te dar um apoio é difícil. Eu não estou falando de financeiramente não, meu irmão. Eu não estou falando de bens materiais não. Eu estou falando é quando você está em casa, naquela batalha espiritual, e você precisa de um amigo e não tem ninguém. É quando você está passando por aquele momento de dificuldade familiar e não aparece ninguém para juntar a família. É nessa hora, meu irmão, em que nós percebemos aonde estão as pessoas que verdadeiramente estão nos apoiando. Glória a Deus. A Bíblia diz: vale muito mais um amigo perto do que um parente longe.
Aleluia. Você quer ver quem é seu amigo de verdade? Fala pra ele mesmo, vamos fazer uma campanha de oração que minha vida espiritual tá fraca. Você quer ver se ele é seu irmão e gosta de você mesmo? Fala pra ele, meu irmão, a situação lá de casa com minha família tá difícil. Vamos fazer uma campanha para Deus abençoar minha família. Glória a Jesus. Quando Daniel, meu irmão, recebeu a sentença de morte, não pensa que Daniel ia lá no Google pesquisar, Daniel ia de um lado pro outro, não. Daniel reuniu os amigos e falou, vamos orar a Deus, porque Deus vai revelar o sonho do rei. Quando Daniel precisava de uma resposta, ele juntou os amigos e falou assim, ó, não é para nós enfrentar o rei não é para nós bater de frente, vamos orar porque a resposta vai vir do céu. Glória a Deus. E às vezes, meus irmãos, Deus faz uma aprovação conosco, não é para nos testar, para ver se realmente somos crentes ou não. Não é para ver ou para provar alguma coisa para ninguém, muito menos para Satanás. Deus só permite que isso acontecesse na vida de Jó por dois motivos. Primeiro, Deus queria uma intimidade com Jó no particular. Segundo, Deus estava promovendo Jó e queria que ele perdesse tudo para receber tudo em Glória a Deus. Deus está falando, você só está passando por algo, meu irmão, porque o seu momento de aprovação está chegando, está perto. Sabe quando mais dói, você fala, parece que essa luta não tem fim, parece que esse deserto não acaba, e Deus fala, é um momento de particular, o que está chegando para você, os seus olhos não viram, seu coração não sentiu, nem subiu a sua mente, mas o que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor, o que Deus tem para sua vida vai muito mais além do que você pensa. Deixa eu contar uma experiência de vida para vocês. Eu sou jovem, meu irmão, eu tenho 20 anos de idade. E o ano de 2019, ano passado, foi um dos anos de mais dificuldade que eu vivi entre esses 20 anos da minha vida. O ano de 2019, irmão, foi um ano de provação real com Deus. Deus resolveu me tirar do meu estado de conforto, meu irmão, e apertar as coisas. E Satanás gritava no meu ouvido, desiste, miserável. E eu falava, Deus é comigo, eu não vou parar. Dia 20 de janeiro de 2019, minha família estava completa em casa, estava tudo bem, tudo maravilhoso. E quando era um domingo, ia começar uma campanha na minha igreja, eu estava na frente da campanha. Quando eu estou na igreja, pelas 5:30 da tarde, minha irmã liga e fala assim, o pai saiu, ele foi nadar, foi no rio, e lá ele bateu a cabeça na tábua que estava na água, e ele ficou tetraplégico. Do pescoço para baixo ele não se movia. Meu pai nadava muito bem, só que ele engoliu tanta água que ele acabou se afogando. Foi levado para o Hospital das Clínicas com pressa. Meu pai ficou 1 mês internado. Foi o tempo da campanha. O tempo que a campanha começou foi dia 20. O dia que meu pai foi internado no hospital. A campanha terminou no dia 20 de fevereiro, no dia que meu pai faleceu. Dia 20 de fevereiro, os médicos ligaram para mim, para meus irmãos no hospital, dizendo que meu pai tinha acordado do coma, que ele queria falar conosco. E quando nós chegamos na sala, o doutor já entrou falando, seu Carlos Roberto entrou em óbito. O desespero foi grande, a minha irmã ficou super assustada, entrou em estado de pânico. Eu e meu irmão ficamos pasmos, sem saber o que fazer. Só que eu sabia que tudo nessa vida é permissão de Deus. Nem tudo, meu irmão, acontece porque Deus quer, mas tudo que acontece foi porque Deus permitiu, e Ele sabe o porquê de todas as coisas. E o que aconteceu, Igor? Eu estava noivo, tinha uma jovem que estava noiva comigo, e 2 semanas antes do meu pai falecer, ela tinha terminado o nosso relacionamento, acabado com tudo. Em 2 meses, meu irmão, em 2019, eu perdi meu pai,
e eu perdi minha noiva. Depois eu perdi o emprego, fiquei num estado ruim. Chegou o momento, meus irmãos, de eu ter vontade de comer alguma coisa e não encontrar em casa. Sabe quando você procura aquele real no bolso e não encontra? Há 20 anos nunca tinha acontecido isso comigo. Eu sempre desde criança tive tudo do bom e do melhor. Só que de repente, de uma hora para outra, as coisas se desfez de uma forma extraordinária. E meu pai tinha um salão em sua casa, lá embaixo da nossa casa. E depois de um tempo que meu pai faleceu, eu falei, eu vou fazer alguma coisa nesse salão. Chamei alguns colegas, começamos a pintar, a reformar. E aí eu entrei para uma empresa de produtos de beleza. Eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, juntei um dinheiro no banco. Eu estava com 14 mil reais no banco, meu irmão. E de repente eu fechei um negócio com um cliente. E ele falou que ele estava à distância, não teria como ele ir no banco. Pediu a foto do meu cartão para ele sacar na minha conta. Ele clonou meu cartão e tomou os 14 mil reais da minha conta. Bem no dia do meu aniversário. Quando eu fui sacar o dinheiro para fazer algumas coisinhas para mim, a moça falou, não tem mais nada aqui. Eu falei, mas como assim? Não, foi sacado, foi transferido para outra. Eu fui na delegacia, fiz o boletim e nada foi resolvido. Pensa num jovem, meu irmão, que ficou triste, desamparado, desanimado. Fiquei com dívida. Fiquei amargurado. Fiquei triste. Só Deus sabia como meu coração estava. Pronto para desistir, para jogar tudo pro alto. Só que lá no finalzinho, lá no fundo, meu irmão, ainda tinha uma esperança, dizendo, o Senhor continua comigo. Aleluia. Eu não sei o porquê está acontecendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. E o ano inteiro, meu irmão, só ia acontecendo coisas ruins. Fizeram uma calúnia contra mim, amigos meus se afastaram. O ano de 2019 foi o ano mais difícil da minha vida. Só que Deus tinha um plano e um propósito para mim. Glória a Deus. E depois de ter perdido muitas coisas, eu falei, meu Deus, por que isso tudo está acontecendo comigo? Porque tem gente que fala sobre Jó e diz que Jó não murmurou, isso é mentira. Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó era um ser humano. Jó chegou ao ponto de olhar para a sua vida e falar, maldito, foi o dia que eu nasci. Para que nascer e viver na miséria? Sobreviver sobre a terra é viver sem desejo, sem gozo, sem alma. Eu estava nessa fase, meu irmão, sem vontade de viver. Chegou dias de eu querer não sair mais de casa. Eu falar para mim, acabou. Eu perdi tudo que eu tinha. Perdi meu pai, perdi minha noiva, perdi emprego, perdi o sonho que eu tinha de construir uma lanchonete, perdi dinheiro que eu tinha juntado para me fazer algo. Eu perdi tudo. E Deus falava no meu coração, mas continua firme. Glória a Deus. Mas persista. E quando foi no dia 30 de dezembro, meu irmão, no finalzinho do ano, eu recebo uma ligação. E de repente, um amigo meu fala para mim, você está afim de trabalhar? Eu olhei para o relógio, era 12h55. Numa segunda-feira, eu falei, dia 30, no finalzinho do ano, tá vindo as festas aí agora, eu vou trabalhar na festa? E a amiga minha que estava comigo falou, vai que Deus pode estar querendo abrir uma porta para você. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei, então eu vou. Quando eu cheguei lá, eu fiz um teste, meu irmão, para trabalhar de ajudante. Eu era ajudante dos ajudantes. E eu falei, Senhor, vai na frente. E se for da tua vontade, que o Senhor permita que eu trabalhe. Entrei no serviço, meu irmão.
Ele gostou de mim, eu trabalhei, fiz o teste, passei. Com 2 dias de serviço eu mudei de cargo. De ajudante eu passei a ser conferente. Com 1 semana de serviço, eu saí da conferência e entrei no escritório como RH. Glória a Deus. E Deus foi tão bom na minha vida, meu irmão, que depois de eu ter trabalhado, depois de eu ter entrado no escritório, agora eu estou fazendo faculdade para o nome de Jesus. Esse ano Deus está movendo tudo do lugar. Esse ano Deus está virando as coisas do avesso. Está falando: eu agora vou tirar você do cativeiro. Eu agora vou projetar coisas novas na sua vida. E Deus até juntou a missionária e falou comigo nesse ano: não se preocupa, porque eu estou trazendo uma jovem para te acompanhar. Se prepara, porque ainda esse ano você vai casar. E eu creio que as promessas de Deus vão chegar na minha vida. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que não desista. Eu não sei por que você está passando por isso. Eu não sei por qual luta você está enfrentando. Mas Deus manda eu te falar: não pare, persista, vai até o fim. Porque Deus tem coisas novas para trazer na sua vida. Levanta sua mão que eu quero profetizar nessa noite. Deus manda dizer: talvez o ano de 2019 não terminou de uma forma que você queria, mas este ano de 2020 eu vou realizar sonhos, eu vou realizar projetos. Se prepara, porque o melhor de Deus está vindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. É a confiança em Deus, meu irmão. Aquele que não tinha R$1 no bolso, hoje na minha casa não falta nada para a glória de Deus. Glória a Deus. Então Jó, meu irmão, ele viveu um momento muito difícil. E o meio da história de Jó é mais complicado ainda. Por quê? Porque Deus se cala. E quando Deus se cala, Ele está querendo falar para você: está na hora de você parar. Sabe quando nós somos muito emocionados, agimos pela empolgação? Deus fala: quando Ele está calado, é na hora de você parar, refletir o que se passou, viver a sua vida presente e começar a planejar o seu futuro. Quando Deus se cala, é porque está na hora de você parar de querer receber dos outros aquilo que só Deus pode te dar. Quando Deus se cala, Ele está querendo dizer: agora está na hora de você se levantar, sair do seu canto de comodismo, de conforto, e você começar a dar os primeiros passos. Glória a Deus. Meu irmão, quando nós fazemos uma prova, o professor ele fica calado para o aluno ter concentração. Quando estamos sendo provados, Deus se cala para nós entender o processo que estamos passando. Então Deus está calado. E quando Deus está calado, vai aparecer 3 amigos de Jó. 3 amigos impostores. Se intitulava amigo de Jó, mas de amigo não tinha nada. Quando eles observam Jó de longe, eles veem o estado que Jó está, é tão triste. E eles falam: vamos se acampar por aqui. Vamos falar com Jó agora não. E Jó está lá, sozinho, meu irmão, no canto, amargurado. E os amigos de Jó estão só observando. Beldade ele faz de Zofar, os 3 amigos que diziam ser companheiros de Jó. Depois de 7 dias acampados, eles vão visitar a Jó. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: quem está 7 dias te observando sem falar nada, pode ter certeza que quando for bater na sua cara só vai ser para falar besteira. Quem só vive te observando e não estende nunca a mão para te ajudar, ou já está falando da sua vida, ou ele vai chegar na sua casa para assombrar no seu ouvido. Chega o primeiro e fala assim: ô Jó, eu acho que eu sei porque você está assim, Jó. Os bens que você possuía não eram de
Sua vida estava torta, você talvez estava pecando, Jó. E Deus resolveu te castigar e tirar tudo de você. Talvez o outro chegou e falou: Jó, sabe por que Deus arrancou teus filhos de você, Jó? Porque sua família é ilícita, Jó. Sabe por que Deus tirou sua família de você? É porque você não se portava como um verdadeiro sacerdote, como um verdadeiro pai de família. E Jó, olhando para os seus amigos, talvez Jó se lamenta, Jó fica triste. Só que a Bíblia vai dizer que a ira de Deus se acende sobre a vida dos amigos de Jó. Deixa eu te falar uma coisa: não precisa bater de frente com ninguém, não precisa provar nada a ninguém. Não estou falando, eu estou indo de contra sobre aqueles fofoqueiros que está falando mal da sua vida, mal da sua família. Fica no seu cantinho, porque Deus está se levantando do trono e está visitando aqueles que estão querendo te prejudicar. Tem mais, deixa eu dar um conselho para alguém aqui nessa noite, hein? Cuidado com as palavras que você usa quando alguém está caído, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Cuidado de começar a julgar seu irmão e depois você está no estado pior que ele. Deus está falando: quando você não pega o que ele quer, a ira de Deus se acende sobre a sua vida e você vai ter um particular com o Espírito Santo. Ele se retira da presença de Jó achando que está tudo bem, que eles aconselharam a Jó, quando de repente Deus visita os amigos de Jó e fala assim: eu vou matar vocês. Mas como assim, Senhor? Vocês pecaram perante mim, vocês blasfemaram ao meu nome. E a Bíblia diz, meu irmão, que eles ousam dizer: não, Senhor, nós falamos foi de Jó, não foi do Senhor. Nós falamos mal de Jó, não foi do Senhor, ó Deus. E Deus parece que está falando: quem fala de Jó fala de mim, quem fala do meu servo está falando da minha vida, quem toca na minha igreja está tocando em Deus. E se vocês não forem pedir perdão a Jó, e se Jó não orar por vocês, a misericórdia se afastará e os três vão morrer. Licença aqui, pastor. Jó está sentado, meu irmão, no abismo. Jó está sentado no estado de calamidade. E quando Jó está no final da sua vida, pensando que acabou, ele observa que está vindo um redemoinho muito forte sobre a sua vida. E parece que Jó lembra, parece uma alta reflexão. E Jó fala assim: o vento que veio sobre a casa dos meus filhos matou ele. Então Deus está enviando esse vento para me matar. Talvez Jó conjecturou em sua mente: esse vento está vindo para acabar com minha vida. Só que quando Jó está lá questionando, se lamentando, uma voz como um trovão bem forte sai de dentro do vento e fala: Jó, eu tenho umas coisas para te falar, Jó. Eu tenho umas perguntas